Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós temos a presença de uma pessoa que vocês não conhecem ainda, né? Vão ter o prazer de conhecer, porque cada dia a gente está diferente, então nós somos novas pessoas dia após dia. Então hoje eu trago meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, para a gente abordar um tema muito legal. E hoje ele se prepare aí, porque eu estou com as perguntas na ponta da língua, assim, até queimando aqui, né? Hoje o tema que nós vamos abordar é como sutilizar seu corpo. Eu acho maravilhoso isso, faz muito tempo que eu quero abordar esse assunto e hoje ele se apresentou para que a gente faça isso. E aí, Jorge, como é que você está? Tudo bem, Jorge? Tá tudo maravilhoso. 100.000%, tá tudo certinho. Ótimo. Está pronto para o bombardeio hoje? Porque hoje eu estava ouvindo você falar e hoje eu tenho umas perguntas, eu só imaginei. Se hoje são umas perguntas assim, daquelas, imagina nas outras quando não era, né? Tá doido. Não, mas é legal, assim, não tem nada. Às vezes eu faço perguntas que você estuda, o público já conhece, já. Quando você não pode responder, você diz eu não posso responder e acabou. Digo, aham. Você sabe, justifica. a gente conversa, então eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Sim. E você me chama para conversar, então são 15 anos, né, Grego? 15. Mais ou menos 15, né? Nunca conversamos uma coisa que não pudesse ser falado em público. Eu sei, eu sempre falo, você é muito ético, aí as pessoas pensam que você fica conversando comigo, você me dá todos os tesouros, você abre as coisas para mim, tudo isso aqui. Eu falo, não, senhor, vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados, porque ele é super ético. O que ele não pode falar, ele não fala. Não, porque não é justo. Reservado, é uma coisa. Porque não é justo dois aspectos, né? E até é bom a gente conversar sobre isso. Primeiro, não é justo com quem ouve, com o peregrino, porque ele vai receber um alimento para o qual o corpo dele não está ainda preparado, não está sutilizado o suficiente, e aquilo ou vai fazer mal ou vai ser ignorado por ele, o que é tão mal ou mais, porque isso implica em uma mudança de caminho, né? Então você me pergunta uma coisa que é mistério, né? E eu te explico, lógico, segundo a minha compreensão de discípulo, né? E aí aquilo te causa estranheza, ou te causa impacto, ou te deixa chocado, né? E o que vai acontecer? Você vai procurar um outro caminho, quando na verdade esse era o teu alimento, mas daqui a 1, 2, 3, 5, 10, 50 anos, então era o teu caminho. Eu contribuí para que você fosse para um outro caminho por eu ter te dado o alimento fora de tempo. Esse é o primeiro aspecto, né? E o segundo aspecto, tão sério quanto, né? É assim, o conhecimento em si, todo conhecimento em si, o que a gente chama de conhecimento, é a descrição de alguma coisa viva, alguma coisa existente, né? Não importa que seja um Buda, o Avatara, os mundos internos, Agartha, Shambhala, Duat, Badaga, Sol oculto, não importa o que seja, é uma coisa existente, real, viva, né? Completa. E para que eu conheça a respeito daquilo, eu tive contato com aquilo. Sim. Né? Eu e qualquer discípulo, né? E para eu chegar a ter contato com aquilo, então teve uma graduação, então eu me preparei, né? Então fui desacelerando assim o astral, a vida, o corpo foi se sutilizando, sublimando coisas e foi indo. Então é como se, assim, se eu fosse participar de um ritual, né? De uma atividade templária, e eu tivesse acabando de chegar, tipo assim, eu ia para a atividade templária, né, e ela do outro lado da cidade, e o ônibus que eu estava indo quebrou, né, e aí, com a maior boa vontade, eu saio a pé, correndo, né, e brigando com o motorista, com a empresa de ônibus, sabe, com Deus, porque não me deu um carro, não sei o que e tal, e vou e corro, e chego no exato momento em que está começando a atividade templária. E com a maior boa vontade, com a maior pureza de alma, né, eu entro sala adentro, né, assim, no momento exato em que vai começar, levando todo o mundo convulsionado que em mim está. Sem dúvida. E aí aquela atividade, ela perdeu completamente a validade, porque
porque eu não me preparei, eu não cheguei, né, não desacelerei meus pensamentos, né, não me apaziguei, não respirei, não troquei a minha veste humana, né? Então, você expor alguma coisa reservada, ou secreta, ou mistério, né, é expor a coisa àquele ambiente para o qual ela não está preparada ainda. E aí sabe o que acontece? A coisa em si se retrai. E é um mistério que passa a ficar inacessível cada vez mais até que ele suma, porque aí vem aquela frase, margaritas ante porcos, assim, é não atirar pérolas a quem não está preparado, né? E às vezes é só a questão temporal, né? É só uma questão temporal. Então, por que não, né? Por que não, né? Obedecer, assim, o rito em si, o rito de respeito ao peregrino, ao discípulo, o rito de respeito à coisa em si, ao conhecimento em si, essas coisas assim. Mas hoje você, e faz tudo parte do nosso tema, é incrível como as coisas vão, mesmo as coisas, Sim, isso tem tudo a ver com a tudo a ver, sutilização, que é o que você escolheu falar. é impressionante. Então, mas E isso, uma coisa que eu estava pensando, só te falar uma coisa, sim, com relação às suas perguntas, né, que você engendra, assim, tem engendrado ao longo dos anos, né, e às vezes são perguntas enroscadas para responder, mas eu acho muito interessante, porque se você não engendra a pergunta, a verbalização, a materialização daquela coisa, ela fica onde ela está, por quê? Porque eu não vou dar uma densidade, eu não vou lá dar uma materialização, um corpo sonoro a essa verdade, esse aspecto da verdade, para compartilhar. Então, é como se fosse um saque, um pequeno aprestamento, faz uma pergunta enroscada, né, assim, mais complexa, e aí tem que pegar e engendrar, e não é só pegar coisa em si e falar, porque vai ficar incompreensível, né? É dar uma roupagem humana àquele mistério, né? Isso é um aprendizado para nós, todos que ouvimos, né? Mas é um aprendizado tão grande quanto para o mistério em si, por quê? Porque ele adquire roupagem humana. Por isso que o professor Henrique José de Souza, né, que é o fundador disto que a gente chama de eubiose, que a eubiose é uma escola, é uma ciência e é um mistério, ele diz que a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, você vê que assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, quando ele é colocado no papel, ela tomou o corpo humano. Quando ela é verbalizada, ela pega um entorno humano para daí ser materializada na forma de som compreensível, né, por manas, pela mente, pelos sentidos, de quem, por causalidade, venha nos ouvir, né? então, mas é interessante, você tocou num ponto que eu sempre abordei, sempre falei, que é crucial. Você falou da preparação, você deu o exemplo no trânsito e vai lá, entra no lugar onde ele tinha que ir. Não só ele não está preparado para aquilo, como também ele acaba com a reunião em si, porque a egrégora fica. Lógico, Então, lógico, isso tem acontecido perfeitamente. em todos os locais. Eu sempre primei por isso. Não, Grego, lembra no templo de Delfos, Scatus Bebeloi, né, fora daqui os profanos, né, é nesse sentido, né, o profano, o fano é o próprio templo, é aquele que não tem o código de linguagem do templo, do local de estudo, do lugar de contemplação, então ele deve ficar fora até quando? Até que ele se prepare, né, até que ele seja digno, ou que haja uma dignidade recíproca, né, entre o divino e o humano, é só questão de paciência, respeito, ética, né. Porque é incrível a diferença. Eu não sei, poucas vezes eu participei de ritual com você, né? Então eu não sei como é que Atividade você. templária, Eu não sei como é, eu não sei isso, atividade templária. Eu não sei qual é o seu comportamento. Cada um tem o seu. Eu acho que antes de você entrar num templo qualquer, em qualquer atividade que você for fazer, você tem que dar um tempo para se equilibrar. lógico, Bem que nós vamos falar hoje aqui, a sutilização do teu corpo, aquilo que você vai levar para não, dentro, você tem que deixar e em algum lugar. E principalmente, Grego, quando, assim, quando você está em uma atividade templária, isso pode ser para qualquer crença, qualquer credo, qualquer. Qualquer Depende da fé de cada pessoa, se é uma fé de matriz africana, ou se é o ritual. espiritismo,
ou pentecostal, ou católico, ou muçulmano, ou judeu, não importa o que seja, né? Você vai praticar a tua fé, né? Aí você vai estar, você, enquanto peregrino, vai estar frente a frente com aquilo que você considera como tua divindade, não importa o que seja, né? E aí é Sim. todo um rito, né? E esse rito vai implicar em verbalização, né? E a verbalização é a tua oportunidade de conversa com aquilo que você pensa ser o divino que você acredita. Se você não está preparado, se a tua voz não tem força, você não consegue fazer Kriya Shakti, né? Se você não sabe o código de linguagem débico, você podia ter ficado em casa, que o resultado é o mesmo. Seria melhor, né? Seria melhor, né? Seria melhor Pelo para menos você. aí você ficaria intrigado de o porquê não foi, porque senão você pode ficar com a falsa sensação de dever cumprido, daí isso é ruim. Isso eu acho que é um grande alerta para todo mundo deveria pensar nisso. Para Seja todos. qual for a atividade, como você foi muito feliz em citar, qualquer que seja a sua crença, a sua atividade, Olha, que você bahaísta, budista, Krishna, os for. sufis, né? Não Isso, importa, assim, sei lá, maçonaria, não vou citar mais as ordens, outros que existem no mundo inteiro trabalhando até hoje, é exatamente a coisa. Então, você tem um legado, né? Esse legado ele vem na forma de conhecimento, né? E de som, né? E de contemplação. Se você não compreende como é que você manipula esse legado, você é um aprendiz de alquimista que só desperdiça material e quebra recipiente, porque você perfeito, e vai estar você sempre revoltado porque não atingiu o objetivo. Só que assim, não atingiu o objetivo por quê? Porque você não sabe o código de linguagem, você não sabe como produzir, né, misticamente, magicamente, teurgicamente, mentalmente, né, naquele processo do qual você está envolvido. Por quê? Porque todas as forças que você considera como divindade, eles têm corpo, assim, tão material quanto o nosso, só que mais sutil do que o nosso, obviamente, né? E o que cada um de nós é? Cada um de nós é um dínamo, capaz de pegar e sutilizar esse código de linguagem, essa energia, no nível que a gente queira, né? Então, no momento em que você está no mesmo nível daquilo que você precisa para então estabelecer um código de conversa, daí aí a natureza inteira se coloca à tua disposição para criação. E quando falo em natureza inteira, não é os elementais, não são os animais, né? Não, é toda coisa cósmica, ela passa a te ver como um interlocutor, né? e, Aí vo- você conversa com a tua divindade. e fora isso que você tem uma grande responsabilidade, porque você é um dos elos da corrente que você está participando, né? Lógico, todos nós somos, né? Então, Todos e nós essa somos, que é a questão, você né? além de, você prejudica o todo, né? Que se você não tiver bem. Então é Lógico, melhor, porque é como se fosse muito bem colocado por você, você tem aqueles pisca-pisca de árvore de Natal, né? isso, E daí se tem uma lâmpada queimada, daí o circuito não fecha, daí nenhum acende. perfeito, a analogia é perfeita, é bem É, isso. é isso aí. Então você pensa que aquela lâmpada é insignificante, não porque, e dependendo da intensidade da cor que ela seja, por ela passa uma corrente, e a corrente inteira fechada, que daí a gente consegue ver o resultado na árvore, senão você não consegue, né? Então, acho que foi muito, muito legal, muito, muito válido a gente ter abordado isso. Isso aí vai ser muito útil, né, para quem estiver nos assistindo. Ô, Jória, Porque, é, não, pode falar, depois a gente desenvolve essa conversa ao longo da conversa de hoje, né? isso é bom porque vai aparecer de novo para a gente a Uhum, oportunidade aqui. uhum. Eu sempre ouvi falar, poxa vida, eu já vou para quase 7 décadas de vida e estou no espiritualismo, espiritismo, holismo, tudo que termina com ismo, já pelo menos meio século, 50 anos. E sempre ouvi falar essa questão do tema de hoje, né? Como sutilizar seu corpo. Então foram escritos diversos livros, patati patatá. Primeira coisa que eu acho, quero saber o seguinte: vamos definir o corpo físico, vamos definir ele, apesar de termos falado ao longo desses anos muitas vezes, vamos definir o corpo físico. Como é que eu posso querer sutilizar alguma coisa que eu desconheço? A constituição dela, né? Vamos dizer, apesar, abordamos. Então, acho que hoje é uma oportunidade de a gente avançar um pouquinho mais nessa questão, que Uhum. esse instrumento que faz com que a gente viva este tempo que a gente tem que viver aqui, é a casa dessa ânima que nos anima mesmo aqui,
Então, vamos definir primeiro o corpo. O que é o corpo e por que eu preciso sutilizar? O que é sutilizar o corpo? Que eu sempre gostei muito dessa frase que eu ouvi, apesar de não compreendê-la no nível de profundidade dela. Uhum. Tem que trabalhar para espiritualizar a matéria e materializar o espírito. Uhum. É um negócio muito... Porque o espírito é a matéria sutilizada, e a matéria é o espírito cristalizado. Os dois são a mesma coisa, é faces da mesma moeda, né? Então, mas daí para ter um entendimento, quer dizer, eu leio isso aí, eu já li. Agora, você precisa entender o que você está lendo, né? Que nós falamos agora há pouco. A questão de você estar entrando num ambiente e você pensa que você está bem, mas você está carregando toda aquela tranqueira e você não tem consciência disso. Às vezes você faz isso sem consciência, você faz isso sem perceber. Então, vamos começar a definir o que é o corpo físico, Jorge. Corpo físico. Para depois a gente falar em como sutilizá-lo e para que sutilizá-lo. Por que eu quero sutilizar um corpo? Eu não posso cortar com esse veículo. Eu já ouvi falar, já li, acredito, nós estamos falando de Himalaia, aqueles lados de lá, todas as pessoas que se movimentam com o corpo, que vivem 800 anos, 900 anos e pega, flutua, sai voando e tudo isso aqui, coisa que a gente fala. Isso é normal, né? Isso aí, depois de um determinado estágio de evolução, primeiro que a evolução da consciência, obrigatoriamente, ela tem que estar assim, acontecendo ao mesmo tempo que acontece a evolução da matéria, porque senão não existe, é bobagem, né? A mesma coisa, como é que a evolução da raça humana vai acontecer? Quando a matéria da Terra ir evoluindo junto. Não tem? É como você querer que a mão esquerda evolua e a mão direita não. Um dedo evolua e os outros não. Não existe isso, né? E essas coisas que a gente ouve, essas narrativas lá do Oriente, a gente ouve mais narrativa do Tibete porque é o que mais nos veio através do movimento que a gente chama de movimento teosofista, né? Porque a teosofia de verdade, ela começa com Amônio Saccas, né? Então ela tem aí alguns milhares de anos, né? E ele, por sua vez, aprendeu no Egito e, por sua vez, herdou da Atlante. Então a teosofia mesmo, ela tem base Atlante. Como a transposição do conhecimento do Egito para o Ocidente, ela acontece só nos meios esotéricos, né? Assim, e o que vem do Egito para o Ocidente é só aquela questão mercantilizada das pirâmides, aquela confusão toda, né? Então, quando a gente pensa nessa questão desses poderes, essas coisas, a gente logo se remete ao Oriente e logo ao Tibete, né? Por duas razões, né? Então, primeiro, por conta dessa transposição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, que veio a partir do Tibete, mas era um Y invertido, né? Era duas hastes, né? Era norte da Índia, oeste do Tibete, né? E Egito, né? Então, eram 22 fraternidades que fizeram essa transposição. Mas, então, a gente pensa no Tibete por desconhecer o que o Egito legou, né? Mas são duas hastes da mesma coisa. Então, e isso que daí a gente ouve como narrativa, né, são só características naturais desenvolvidas a partir de determinado estágio de iniciação, de adaptado, né? Então tem todos os chakras, vai desenvolver um oitavo chakra, que daí esse então tem oito repartições, 8 ciclos, 8 níveis, né, de controle da natura, da matéria, e aí vai, aumenta, se desloca, voa, some, fica pesado, fica leve, essas coisas assim. Mas é muito interessante que é como se fosse essa questão dos poderes, né? É como se fosse no processo alquímico, né? Que o alquimista, ele só vai chegar ao ouro físico, que é o ouro externo, né? Quando ele próprio já estiver se transformado no lápis filosoforum ou na suma matéria, né? Então, aí, ele em si é o ouro alquímico, né? E o ouro alquímico é o espírito do ouro externo, né? Então, e tudo que ele desejar, ele transforma em ouro. Então,
Quando você busca adquirir um poder desse com a finalidade, pode esquecer, vai passar todas as tuas 777 existências e você vai estar ainda ignorante, sentado à beira do caminho. Agora, quando você busca o caminho, né, e vai andando ordenadamente enquanto discípulo, né, e praticando aquela ciência que é trabalhar para que os outros sejam felizes, essa ciência se chama eubiose, né? Então, aí isso vai aparecer normalmente, mas você não vai dar bola para isso, e mais à frente, em outras existências, se precisar, você usa. Lá eles usam porque, então, tem que levar a correspondência de um lugar para o outro, então os Lungumpas vão isso, são os monges voadores, coisa assim, mas isso é coisa normal, coisa natural, né, no Oriente. Então, primeiro vamos na questão assim, etimológica, né? Do que é sutilizar, né? Então, o sutil, subtilis, né? Então, o sutil é aquilo que é fino, que é delicado, né? Então, as pessoas pensam que sutilizar é tornar rarefeito alguma coisa, uma matéria, né? Mas tem uma coisa muito intrigante, né? Aí na própria questão etimológica, que na essência, né, na origem da palavra sutil, ela era um fio extremamente fino. E sabe como é que era usado? Então, sabe quando a pessoa vai tear naquelas máquinas manuais antigas, né? Então, primeiro coloca os fios, faz uma trama de fios, assim, na vertical, né? E depois daí, com um pedaço de madeira, assim, à guisa de agulha, né? Vai costurando no horizontal, passando um fio, né? E aí, de várias cores, ou que seja, para daí construir o tecido, e na medida que muda as cores ou muda a força que aplica, então faz como é que fala, os detalhes, as estampas do tecido. Sim. Esse fio que passa entre os outros fios, isso é que é sutil. O nome disso é sutil, sabe? E aí a coisa muito interessante, né, que daí então o que existe de mais sutil, né, no mundo que a gente está vivendo hoje em todos os planos? O fio de Sutratma. Veja como é interessante. O que é isso? O Sutratma é aquele fio que daí liga do corpo físico até o átmico, até o sol oculto, é aquilo que faz com que todos os planos se entrelacem no ser humano. Nada a ver com o cordão de prata, tão falado assim ou não? O cordão de prata é como se fosse uma abordagem exotérica, Tá, e a abordagem esotérica... Né? Ambos tratam da mesma coisa, então. São variantes da energia, mas como se fosse assim, é como se o espírito desse chamado cordão, né, é o chamado fio de Sutratma, Sutra-Atma, né? E aí, então, ele é uma condensação de Fohat, né? Fohat é o amor universal, é o que a gente chama de mãe divina, né? É um dos aspectos da densidade da matéria. Sim. Um dos aspectos que dá sustentação à matéria. Então, ele vai, e é ele que permite que daí o corpo físico que eu tenho permaneça entrelaçado no corpo vital que eu tenho, no corpo astral que eu tenho, no corpo mental, que daí é dividido em mental concreto e mental abstrato, no búdico e no átmico, e passa pelo átmico. Porque esse fio é aquele que vem assim, da origem do universo até a matéria mais densa, mais inconsciente, no caso, englobado em 7 planos, né? Então, esse fio. E daí, veja que daí, esse é o sutil, porque ele vai passando por, assim, em todos os planos do universo, como se fossem todas as linhas do tecido, até amarrar tudo e dar forma, e dar cor, e dar funcionalidade, e esse tipo de coisa, assim. E isso é palavra sutil, interessante, né? Tá, mas agora, já que você falou você fez a explicação falando do átmico, do búdico, esses fios que leva. Esses são corpos sutis? Já são corpos sutis? Não, é que assim... Sutil é aquele que não tem constituição física, apesar de que tudo é físico, né? Tudo é físico, né? Não, exatamente. Todos os corpos, inclusive, sim, os deuses de cada um são matéria.
os devas, independente se é o Kama Deva no astral, né, se é o Rupa Deva, não interessa assim, se são assim, seres cósmicos, não interessa o que seja, todos eles obrigatoriamente têm matéria. Né? E o que é sutil para mim? Sutil é aquilo que está acima de mim em estado de consciência. O que é mais denso para mim? É aquilo que está abaixo de mim em estado de consciência. Então, para o meu corpo astral, para o teu, para o de qualquer um de nós, né? Tudo que diz respeito à razão, que é a mente concreta, é mais sutil que a emoção. Tudo que diz respeito a um instinto, se considerar o plano das emoções, tudo que diz respeito a um instinto, né, é menos sutil. Tudo que diz respeito ao envoltório prânico do ser humano é menos sutil do que emoção. Por quê? Porque um vai estar encapsulado no outro. Então, sempre vai haver uma diferenciação, um comparativo, né, entre o que é mais sutil e o que é menos sutil. É como se fosse assim, o que assim, o extremo da materialização, né? É a vida e a energia. Qual é o extremo oposto, né? Que é o máximo da sutilização? É vida consciência. Então, a sutilização é transformar a vida e a energia em vida consciência. É pegar aquela energia, vamos usar o termo grosseiro, né? Então, é aquela energia grosseira que existe em cada ser humano e fazer com que essa energia ela adquira consciência. Daí a gente pensa assim, tá, mas a energia vai adquirir consciência, vai se sutilizar, e o corpo físico? É que a energia é o corpo físico. Sim. A energia são os corpos. A energia é o corpo físico, a energia é o corpo vital, a energia é o astral, é o mental concreto, é o mental abstrato, é o búdico e é o átmico. Assim, a energia, ela, assim, então todos acreditam em deuses e demônios, cada um acredita nos seus, né? Tanto os seus demônios quanto os seus deuses, todos eles são formados de matéria. Todos eles são formados de energia. A diferença é para onde aponta a consciência de um, para onde aponta a consciência de outro. Só isso, mais nada. Muito se fala isso aí, vamos aproveitar, tá bom, por isso que eu falei que vai surgir muita coisa aqui. Tudo é matéria, tudo ou melhor, tudo é energia. Energia. A matéria é uma forma. Energia, a matéria, ela é uma condensação. Você pegar o átomo, você veja assim que no átomo, a quase totalidade de um átomo é espaço vazio. Sim. Porque você tem próton, nêutron e elétron. Né? Aí você tem as subpartículas atômicas e tem as subpartículas atômicas. Né? Só que aí naquele espaço vazio que existe dentro de cada átomo de matéria mais densa, onde existe o mundo seguinte de matéria. Então, assim, pega um átomo físico, né? Onde é que está o mundo prânico? Onde é que está o duplo, o etérico? Onde é que está, que nome se queira dar? Naqueles espaços vazios daquele átomo físico. Aí você pega um átomo prânico, do corpo prânico, um átomo etérico. Onde é que está o mundo astral? Nos espaços vazios do átomo etérico. Aí você quer saber sobre o mundo mental. Onde que ele existe? Nos espaços vazios dos átomos astrais. Por quê? Porque quando a gente fala nesses corpos que compõem o ser humano, né, a gente está falando de mundos cósmicos. Né? Então, existe o mundo físico, que é o que a gente vê, existe o mundo vital, que a gente vive, mas não vê, existe o mundo astral. Então, e nesses mundos que a gente considera como mais sutis e que a gente não vê, ou às vezes as pessoas confundem inexistente com invisível, né? A quantidade de seres que vivem, existem e trabalham para adquirir consciência é maior do que esses que a gente considera como os únicos existentes no plano físico. Muito se fala assim dessa questão de, eu estava falando da energia, foi muito bom você fazer essa explicação. Se eu acelero a minha energia, digamos assim, eu vou me sutilizar de uma certa forma, eu vou me sutilizar, eu vou ficar mais leve, eu vou começar a ter, como é que se diz, acesso a outras coisas que eu não tenho dentro desse estado denso que eu me encontro.
nesta velocidade, vamos dizer, da minha matéria. Aí já envolve também uma pergunta que fala sobre que muito se fala, os espiritualistas, os holistas, os esotéricos e exotéricos, esse tal de corpo de luz. Tem alguma coisa a ver com sutilização, corpo de luz? O que é esse tal de corpo de luz, afinal? Não sei, vai depender da abordagem de cada um, né? Mas, assim, o que a gente poderia, segundo a separação setenária de corpos, né? Então, Eles chamam de Merkabah. Merkabah. Sim, é como se nós vivêssemos em um mundo de 4 partes, né? Tá. E o corpo de luz é aquele corpo de mais 3 partes que deveria coordenar essa vida que a gente tem. Então, a gente vive num quadrado, né? A gente está no 4º sistema evolucional, sim, e essas coisas todas, então, por isso que a gente vive no quadrado. Acima do quadrado eu tenho o triângulo. O corpo de luz de cada quadrado, ou de cada conjunto quadrado, é o triângulo. Sabe? Agora, a conotação que cada um vai dar, a interpretação que cada um vai dar para isso, né? Aí depende de até onde chega a compreensão. Né? Mas, assim, o pajé vai considerar como corpo de luz, né? Aquilo que ele vê quando vai fazer uma viagem astral na parte mais densa, que fica mais próximo da humanidade. Né? O Buda, né, vai considerar como corpo de luz o próprio manifestado, porque ele se projetava, né, em Samadhi, né? E aí o que tinha acima dele? Só o imanifestado. Então, depende aí da consciência de cada um, mas conceitualmente, né, seria aquilo que dirige a parte mais densa. Entende? Não pode mistificar, falar assim, não, olha, se você cheirar esse incenso, ou se você comer aquela comida, ou se você fizer essa yoga, então você vai se transformar em um corpo de luz. Não existe isso, né? A natureza, ela não dá salto. Tem aquela questão de corpore sano, mens sana in corpore sano, né? Sim. Então, não adianta você fazer alguma coisa que você acha que vai sutilizar o teu corpo, né? Então, você para de comer isso, passa a tomar só água que ficou no sol 12 horas, para daí se carregar de prana, passa a respirar loucamente, né? Para pegar o prana mais puro, né? E come só comida de acordo com a tua crença, com a tua religião, não sei, com a tua prática, né? E acha que daí, então, o teu corpo ficando totalmente sutil, o teu corpo físico, você é sutilizado, não é porque você fez tudo isso, comeu a comida especial, bebeu água especial, fez respiração especial, fez yoga, né? E saiu lá na padaria comprar pão e já desejou que o cara que furou a fila na tua frente, né, se quebrasse todo. Quer dizer assim, não funciona, não é verdade. A sutilização, ela tem que acontecer de baixo para cima, porque nós somos como se fosse sim, pode considerar como uma pirâmide invertida, sabe? Então, nós somos a ponta que toca o solo, né? Ou se quiser, aquelas figuras que tem de um grande furacão, né? Então, aquele tocar no solo somos nós, e nós é que conseguimos, então, arrasar o solo, porque a gente tem aquela grande quantidade de força, de energia, né, nos dando o poder de transformar o local por onde a gente passa. O que eu faço, né? Eu sou uma brisa vivificadora ou sou um furacão destruidor? Então, daí não adianta eu me comportar do ponto de vista visível, do ponto de vista de corpo, assim, de uma maneira como eu acho perfeitamente, né, se no mundo das minhas emoções, né, eu tenho um pandemônio, se o meu mental concreto ele é permeado de avídia, né, se todas as minhas crenças, né, são míticas, né, se eu vejo todos como meus inimigos, se eu vejo todos como competidores, se eu acho que o Deus dos outros é inferior ao meu Deus, se eu acho que a crença dos outros é inferior à minha crença, se eu me acho superior aos outros porque eu sou mais sutil, se eu me acho superior aos outros porque eu sou mais inteligente, porque eu sou mais sábio, eu sou mais, e a pessoa fica achando um montão de coisa, e daí com o ponto de fuga desse pandemônio, vai fazer yoga, ou respirar, ou comer só alimento tal, ou água tal, ou vai tratar do corpo assim, ostensivamente, para ficar com o corpo ultra aprimorado,
você ficar com o corpo ultra aprimorado, né? É como você dá um caminhão daqueles gigantescos, né? Para quem nunca dirigiu bicicleta, não vou saber o que fazer, né? Na melhor das hipóteses, eu vou morrer bonito, assim, vou pegar e dizer, nossa, o cara estava novo, né? E todo bombado, todo certinho. E o que ele fez na vida? Cuidou muito bem do seu corpo. Ele consegue levar o seu corpo para a fase seguinte? Não. Desperdício de tempo. Entende? Então, ou o processo de sutilização, ele acontece de maneira consciente, né? Ou pode esquecer. Não pode, assim, você se dedicar só à parte mental, espiritual, né? E aí você considerar a vida humana, as relações humanas, a coisa humana, como aquilo que dá asco, que você tem que manter distância, porque eles não são dignos o suficiente da tua pureza, da tua sabedoria. Não adianta nada. O contrário também não adianta você pegar e esquecer, né, toda a parte sutil, a parte do conhecimento, a parte da busca da compreensão e se jogar na matéria mais densa, né? Assim, como se fosse assim, tem a balança, né? Da balança, né? O mais importante é o fiel, né? Com certeza. É o que vai fazer com que a coisa, e é isso que a coisa é isso que faz com que a sutilização tenha algum valor. Você sabe assim, ó, então nós passamos 3 momentos evolucionais e estamos no 4º momento evolucional, né? Assim como nesse 4º momento evolucional, nós passamos a quarta raça foi a Atlântida, depois veio a raça ário-semita, né, área, e depois vai para 2 restantes. Então, lembra que a gente conversou num outro dia sobre um V, né, da questão da descida das raças? No ponto de vista da utilização, é a mesma coisa. Então, você tem, assim, sutil, totalmente inconsciente, vem descendo, adquirindo densidade, e quando chega na Atlântida e na 4ª subraça Atlântida, é o máximo da densidade possível de ser alcançada pelo espírito na matéria, não existe nada mais denso, por isso que os Atlantes tinham aquela formação física que a gente conversou. A partir dali, começa o processo de subida de sutilização. Na medida em que vai sutilizando o ser humano, fisicamente ele vai mudando. Então, você pega o ser humano hoje, nenhum ser humano hoje, por mais forte que seja, ele seria páreo para qualquer Atlante de uma 4ª cidade. No programa passado, nós falamos sobre o ser do futuro, você está citando agora. O ser do futuro vai ser um ser sutilizado, isso é regra? Lógico. O que é isso? Obrigatoriamente, por quê? Porque a matéria acompanha a sutilização da evolução, a matéria acompanha a aquisição da consciência, por quê? Porque a matéria é a base da consciência. Para que existe a consciência? Consciência existe para transformar na matéria vida, energia e vida, consciência. A consciência existe para transformar a matéria, né? Para o que a gente trabalha hoje? Para fazer com que a minha mente concreta se sutilize e se funda com a mente abstrata, porque hoje ela está separada. Em acontecendo isso, eu faço com que daí o plano das emoções em mim se sutilize. Em acontecendo isso, o corpo prânico, que é o corpo vital em mim, se sutiliza, e a decorrência disso, obrigatoriamente, é um corpo físico sutilizado, sabe por quê? Agora, porque a gente conversou, dentro de um átomo de matéria física, eu tenho o mundo vital. Dentro do mundo vital, de átomos vitais, eu tenho o mundo astral. Dentro dos átomos do mundo astral, eu tenho o mundo mental. Dentro dos átomos do mundo mental, eu tenho o búdico com a mente abstrata e depois sobe até o átomo. Quando o átomo que existe dentro de mim se altera, obrigatoriamente meu corpo se altera. Então, se o que existe no miolo de um átomo astral, que é o mental, ele se altera atomicamente, há uma alteração, obrigatoriamente o átomo astral, o plano astral, o mundo astral, ele muda, o próprio conceito de matéria que ele tem muda. Tem animal, cachorrinho aí? Tem cachorro aqui, fazer o quê? Não, mas não tem importância nenhuma. Então, é uma mudança da própria matéria em si. Tanto é que, assim, qual é que é o máximo
o máximo, né, é que se vai chegar nesse momento evolucional, ou que se deveria chegar, ou que se deseja chegar, é chegar em um estado sáttvico, né, que tem sattva, rajas e tamas, né, que aquele, assim, aquela explosão, né, dourada de consciência, assim, que abarca o universo, né. Quem é que tem que ficar em um estado átmico nesse atual momento da evolução? Manas, que é a mente concreta. A mente concreta, ela tem que chegar a um estado sátvico, que assim, e de que maneira ela vai chegar a um estado sátvico? Daí dentro dela a mente abstrata tem que se entrelaçar, dentro da mente abstrata a búdica tem que se entrelaçar com a Atman, né, Sattva, né? Aí então tudo se transforma em um grande sol, e esse grande sol, que daí é a mente do ser humano, ele implica em uma alteração da matéria que forma o próprio ser humano e da matéria na qual o ser humano vive. Por quê? Porque a matéria onde o ser humano vive e a matéria que forma o ser humano são a mesma. São a mesma. Então, é esse que é o processo. Então, nós vivemos, então, 7 etapas, né? Conforme a gente tinha conversado. Então, e essas 7 etapas de aquisição de consciência que a gente viu, ela implica também em mudança de estado de matéria. Então, o primeiro estado de matéria, né, era o que a gente chama de estado radiante, né? Então, longas eras e um estado radiante, com a matéria tomando densidade, adquirindo consciência, e a consciência adquirindo corpo, adquirindo veste na matéria. Depois desse estado radiante, aí inicia um novo ciclo evolucional, um segundo ciclo evolucional, onde o estado de matéria, né, é o que a gente poderia conceituar como gasoso. Só que quando a gente fala assim, estado gasoso, estado líquido, estado radiante, não tem nada a ver com o que a gente conceitou como gás hoje, não tem nada a ver com o que a gente conceitou como água hoje. Era, tipo assim, matéria líquida, né? Matéria em um estado que hoje a gente chama de líquido, com a consciência própria. Então, assim, então, primeiro é um estado radiante, primeiro momento. Segundo momento evolucional, aí a matéria ela evoluiu, né? E ela toma uma outra característica. Então, é um mundo de matéria gasosa. O que é essa matéria gasosa? Todos os seres que ali existem têm por corpo variantes de matéria gasosa. E que não tem, repito, não tem nada a ver com o que a gente conceitou como gasoso. Depois, né, no terceiro momento evolucional, né, a matéria que forma todos esses planos evolucionais, esse momento, é o que a gente conceitou como líquido. Novamente, não tem nada a ver com o que a gente chama de líquido hoje. Então, todos os corpos, todas as consciências, todas as densidades, todos os planos têm por máxima densidade o que a gente conceitua hoje como líquido. É o terceiro. Quando chega o quarto momento evolucional, né, aí então a matéria ela adquire uma conformação que é o que a gente chama de sólido. Então, o sólido é o quarto estado de matéria, que é o que a gente vive hoje. Na medida em que a gente vai transformando esse quarto estado de matéria, né, então o próximo estado de matéria, e quando eu falo estado de matéria, assim, é a máxima densidade que um corpo pode ter. Né? Então, quando existia, né, o estado de consciência e o estado de matéria líquido, não tinha nada sólido, porque a máxima solidez era líquida, e antes a máxima solidez era gasoso. Depois, quando chega no quarto momento, daí então se conceitua e se cria o mundo com o que a gente chama de sólido, mundo de matéria, né? E é o máximo da densidade. Aí e que seria o ponto máximo do V, né? Então aqui é o sólido. Daí a gente vai começar o processo de subida. O próximo estado de matéria é matéria etérica, matéria prânica. Estamos entrando na questão assim, tá? Matéria prânica. Então, o máximo corpo de qualquer humanidade que vai existir nesse momento é o que hoje para nós é etérico, é prânico, né? Aí depois, passado esse momento, né, vem o que seria a sexta humanidade. O máximo de densidade que qualquer ser
que vai existir nesse momento, vai ter como matéria, é o que a gente chama hoje de subatômico. E o que é? Isso aí já é o flogístico ou não? O flogístico é outra história? O flogístico seria agora, que seria o sétimo, daí o sétimo é que daí a máxima densidade de matéria que vai existir no universo nesse sétimo momento é o que a gente consideraria como atômico. Subatômico, no caso, não é o que está dentro do átomo, é o que ainda está fora em direção a. Então, é como é hoje. Se pegar hoje um átomo, o átomo ele é uma unidade viva universal de consciência. O átomo tem passado, tem presente, tem futuro, tem matéria, tem eletricidade, tem ciclo, tem variante, tem interrelacionamento, tem ligação, tem impacto no mundo superior, tem impacto no mundo inferior e evolui e muda. E cada átomo é, com relação ao miolo do universo, tão diferente quanto é cada ser humano. Só que daí, mais à frente, o que a gente conceitua hoje como matéria, esquece, isso não vai existir. Se não vai existir obrigatoriamente, né, aquilo que a gente conceitua como... Então, hoje a gente fala assim, eu vou ter que ter, mais à frente, uma consciência sutil. O que eu considero como sutil hoje, né, nem vai existir. Por quê? Porque a própria matéria, o máximo que eu vou considerar como sutil agora, vai ser o meu corpo físico mais para frente. Entende? Então, essa que é a questão. A evolução ela acontece com as variantes de estado de matéria, né? O que implica o trabalho de cada um é assim, o quanto eu demoro para acompanhar essa corrente, para acompanhar esse fluxo, quanto eu faço para que a matéria que me compete adquira. E a grande beleza nesse processo está, sabe como? Assim, é uma coisa assim, até estranha, assim, intrincada e delicada, é que, por conta desse momento que a gente está vivendo hoje, especificamente hoje, assim, de 1800 para cá, né, que a gente entrou no processo de preparação e agora a gente está no ciclo avatárico, então é dado ao ser humano, isso que é uma coisa muito interessante, como nunca foi dado antes em nenhum estado de matéria, que ele consiga aprestar. Então você consegue hoje ter um estado de consciência equivalente a um estado flogístico, equivalente a um estado alado, por quê? Porque o estado flogístico é sátrico. O estado alado, o estado búdico, é rajádico, azul. Como é que fica o estado de consciência? Isso que eu não consigo entender ainda. Um estado de consciência flogístico, como você acabou de citar, dentro de um corpo denso. Como é que... Mas é que daí a máxima densidade vai ser a densidade atômica. Você pega hoje um átomo, né? Qual é que é a lei básica, qual é que é a lei prioritária, primordial de um mundo atômico, de um mundo de um átomo? Forrat, eletricidade. Então, ele é um vazio, nesse vazio existe consciência, e o que se considera como o corpo do átomo são pequenos agregados espalhados em um entorno, né, encapsulado eletricamente. Você pega o ser humano, é uma coisa. Você tem a pele, que é como se fosse um envoltório. Dentro Sim. da pele você tem uma solução eletrolítica, né, que é a água e eletricidade, né? E fazendo com que funcione todas as inteligências que já existiram nos reinos anteriores para formar esse corpo físico, que é ultra necessário, porque a única forma que eu, enquanto consciência, tenho para interagir com a matéria agora ela é tão densa, que para interagir nesse mundo de matéria densa, eu tive que criar uma estrutura completamente especializada para me contar o que acontece. Como é que essa estrutura especializada me conta o que acontece? Através dos 5 sentidos. Né? Então, vou, interajo e tal, né? E passo o que eu vejo desse mundo para mim, né? Enquanto mente abstrata, enquanto Buda, depende da consciência de cada um, né? E aí, então, eu tomo ciência do que acontece na matéria. E a partir desse tomar ciência, daí eu ajudo o quê? Eu ajudo que essa matéria na qual eu estou imerso se transforme. Como é que essa matéria na qual eu estou imerso se transforma? Baseado nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nos meus atos, no que eu falo, no que eu faço, esse tipo de coisa. Nós somos essencialmente transformadores da matéria universal.
Poxa, muito interessante. Nem pensava nesse aspecto aí. Então, É. resumindo, vamos dizer. Então, a sutilização do corpo, né? Que é a pergunta. Ela passa pela aquisição de consciência, tipo assim, e quem precisa adquirir consciência? Atman, Budi, Manas, que assim, a divindade em mim precisa adquirir consciência? Não, né? Cada um responde, né? É, Quem precisa adquirir consciência? A minha mente concreta precisa, porque ela precisa de novo dar as mãos para a minha mente abstrata para fazer unificação e para criar um corpo adicional que a gente conversou já, que é o que chama de causal, né? sim. Quem precisa muito de consciência em mim? A parte do mundo astral que me cabe, que é o meu plano das emoções, por quê? Porque ele já vinha meio escangalhado, a gente tem que arrumar. Quem precisa muito de consciência em mim? O mundo instintivo, né? O mundo da energia pura que em mim existe. Quem precisa muito de consciência em mim? Você falou num programa que nós tratamos sobre isso, resolver os seus fantasmas, não é isso? É um grande Lógico. passo. Porque quando você tem, vamos pegar um medo, né? O medo, o que é? Ele é um pequeno conglomerado de matéria astral, né? Que eu criei, eu engendrei, eu moldei, eu dei vida, eu alimento e em mim eu mantenho. Então Sim. tem todo o universo, eu tenho aquilo que me separa do plano, né, que seria o ovo áurico de cada um, e dentro do meu castelo eu tenho um dragão de estimação que eu chamo de medo. O que acontece? A matéria do plano astral, que é que dá vida àquele medo, ela é como se fosse minha refém. Por quê? Porque eu a encapsulei, eu a alimento, eu a vivifico. E aquela matéria que está aglomerada com o nome que eu chamo de medo, né, ela é como se fosse repelida pelo plano astral de maneira geral. Por quê? Porque ela é a Dharma, ela é anti-lei. Né? Então, ela não é empática ao mundo ao qual ela faz parte. É como se tivesse um renegado em mim. Quando eu pego esse medo que está em mim e aí eu sutilizo ou sublimo, que é o nome que se usa também, né? Eu faço com que aquela porção de matéria que antes representava uma coisa fora da lei, uma criação exclusivamente humana, que ela se transforme e se disperse, né? Ou se transforme, se aglutine, se entrelace com o quê? Com o amor fraterno, né? Com assim, a fraternidade, a compreensão, a consciência, o que seja, né? É como se a cada dragão, como o termo que você usou, né? A cada conglomerado que eu dê conta que eu trato em mim mesmo, é como se eu devolvesse para o universo alguém, pronto, é como se fosse assim, a figura de um adestrador, né? Eu pego, né, um cachorro solto, né, ultra violento, ultra bravo, por quê? Porque não teve contato, não foi alimentado, precisa sobreviver todos os dias, sabe, um animal na pradaria. Trago esse animal, né, e aí vou dar para ele o que ele nunca teve, principalmente educação. Na medida em que você dá toda a consciência necessária e possível de dar, porque você não pode dar iluminação para um elemental chamado medo, né? O medo, obrigatoriamente, ele vai ter que se transformar em coragem ou amor, não tem outro caminho para ele. O medo não vai se transformar em iluminação, não existe isso, né? O medo tem que se transformar em amor ou coragem, para que amor ou coragem, né, seja coragem de trabalhar pelo próximo, amor universal, e depois, então, iluminação. Então, quando eu pego aquele cão bravo, né, e dou para ele tudo que é possível ao estado de consciência dele, né, e eu vou e devolvo ele para o mundo, dócil, amigo, brincalhão, e vai ter uma vida completamente feliz dentro daquilo que o karma lhe reserva, que é o quê? No momento, vai experienciar uma vida de como é ser um membro do reino animal. Percebe? Então, esse que é o processo. Claro. Sempre vai ter, então assim, o que é sutilizar o corpo? É você começar um processo de cima para baixo, ou de dentro para fora, ou de você para o mundo, né? Então, é importante cuidar do corpo, sim, mas não tem fórmula mágica. Se você botar a figura do elemental e acender uma vela,
não vai te dar iluminação. Se você pegar um quadrado mágico e desenvolver, não vai te dar iluminação. Se você pegar um selo alquímico do Paracelso, né, e aí você desenvolver e fazer e acompanhar e colocar no pescoço, não vai te dar iluminação. Se você pegar um símbolo esotérico qualquer, né, e colocar por baixo da tua roupa, não vai te dar iluminação. Se você pegar e roubar um livro misterioso, você não vai ter iluminação nenhuma e vai ser um ladrão, um receptador. Né? Então, não tem atalho. É uma coisa muito linda, porque a aquisição de consciência não tem atalho. Não adianta, não tem outro jeito. Então, o sutilizar o organismo é importante, então, que você deve cuidar da sua alimentação, você deve fazer exercício, se o teu corpo... Porque, assim, o exercício, né, físico, o teu corpo vai te pedir assim como ele te pede alimento. Né? Então, não de mais, nem de menos. Né? Então, alimentação adequada, exercício adequado, a respiração adequada, mas, acima de tudo, a emoção adequada, o pensamento adequado, a ação adequada, a palavra adequada, o comportamento adequado, o caráter adequado. Aí, então, você molda, né? Você reconstrói a tua alma. Em reconstruindo esse processo, daí a sutilização, ela assim, ela brota, sabe? Assim, ela acontece. E daí você não vai ter que se segurar para fingir que você é bom, porque você é bom. Você não vai ter que se segurar para fingir que você é paciente, porque você é paciente. Você não vai ter que fingir fraternidade, porque você é fraternidade. Você não vai ter que se esforçar para desejar o bem, porque tem aqueles que você odeia, você se odeia 50% e ama 50%. Né? Daí isso não é ser bom nem ser fraterno, né? Isso aí está chafurdando, né, na vida humana. Né? E o que a gente precisa é ser honesto o suficiente para compreender o processo, compreender, né, que, então, sempre vai existir, né, aquilo mais sutil e aquilo mais denso, e mesmo em mim existe aquele mais sutil e aquele mais denso, só que todos são, assim, são merecedores da mesma atenção. Ou eu vou me dedicar somente à minha mente concreta, né, e as emoções em mim que se dane. Então, daí eu vou ter assim, um grande cabedal filosófico transportado por um bando de cavalo louco, que são as emoções. Né? Ou então, não, agora eu vou pegar e cuidar das emoções, vou sutilizar o meu corpo emocional. Se não trabalhou o mental, não existe sutilização do emocional. Sim, sim. Né? E se você sutiliza o emocional, mas de uma forma instável, na primeira reação instintiva, todo o controle emocional vai para as cucuias. Todo o controle racional vai para as cucuias. Assim, não existe, porque o instinto é que está mandando. Né? E o corpo humano, né? O corpo que a gente considera como físico, como mais denso, ele precisa de um corpo vital harmônico, ele precisa de um corpo astral harmônico, ele precisa de uma mente concreta harmônica, ligada a uma mente abstrata harmônica, para que daí, então, a intuição seja recorrente, né? Aquilo que o professor Henrique José de Souza diz, não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. A ideia é isso, é fazer com que aquele plano búdico, o plano da intuição, entrelaçado com a mente abstrata, seja o combustível que move a mente concreta. Aquela máquina maravilhosa, né, assim, abstrata, intuitiva, quer dizer, onde flui o contato com o universo, com o amor universal, aí ela permeia as emoções de tal maneira que você não tem que fazer esforço nenhum para não ser bom, porque em você não existe nada vivo além de ser bom. Aí você não consegue exteriorizar o ser ruim, você não consegue exteriorizar a antipatia. O teu instinto é completamente aprimorado. E para que o instinto vai servir? Para fazer com que o corpo funcione nas suas inteligências mais básicas. Esse que é o processo de sutilização. Eu acho que você explicou muito bem, pelo menos para mim, desmistificou e desmitificou. Porque eu já li muita coisa sobre isso, então a gente não sabe, até dentro das coisas mais profundas, mais sérias, ainda fica aquela certa dúvida. Né? Você foi bem claro
a sutilização não é dessa forma como a gente imaginava, vamos dizer. E daí, assim, assim, a respiração adequada, ela auxilia na sutilização orgânica? Claro que sim. Né? Porque você vai respirar, você vai pegar a vitalidade, vai pegar a alma do sol a cada respiração, que é prana, e é isso aí, então, ele dá um alento para cada inteligência que vive em você. A alimentação adequada contribui? Claro que sim, mas não de maneira geral. Por quê? Porque cada perfil de ser humano tem a alimentação necessária. Por quê? Porque a alimentação é para aquilo que em nós existe. Se em mim existe determinada tônica, eu preciso comer carne. Se em mim existe outra tônica, eu preciso comer só frutas, ou legumes, ou vegetais, ou o que seja. Então, há que se respeitar a tônica de cada um, né? Agora, junto com esse processo externo, ou por assim, eu vou fazer yoga. Yoga é importante, muito importante. Por quê? Porque a yoga, ela vai fazer com que você consiga controlar alguns elementos para pacificar aqueles centros de vitalidade, de energia primária que existem em cada um de nós, para dar uma folga para que os outros consigam trabalhar em paz, né? Mas, como eu disse há pouco, então, você vai lá e faz uma sessão de yoga maravilhosa, e você tem uma orientadora, uma professora de yoga, assim, extremamente dedicada, amorosa e carinhosa, e você sai de lá, né, e experiencia, né, um momento de paz de meia hora, 1 hora, 2 horas, né, e depois sai e já vai brigar no trânsito, não sei o quê, daí é desperdício. Então, você tem que respirar fundo e se assenhorar da própria vida, para que daí a sutilização orgânica ela aconteça. Na medida que a sutilização orgânica aconteça, não sobra espaço mais, sabe para quê? Porque a gente conceitou como doença. Doença é a ausência temporária de um conglomerado elemental que é responsável por determinado órgão, né, ou determinado sistema no organismo humano. E por que aquele órgão ele fica temporariamente sem inteligência? Porque o lugar onde ele ia buscar inteligência está congestionado, né, e a mensagem que chega é uma mensagem errada, né, e aí o resultado é o corpo físico padecer. Então, não tem como você consertar o corpo físico sem consertar antes o vital. Não tem como consertar o vital se você não der conta do que está na tua alma. Por quê? Porque aquela chuva vai cair de novo. Perfeito, perfeito. Né? E se você não der conta de consertar o que tem no teu mental, para que o teu mental direcione o teu astral, a tua emoção, para que a tua emoção oriente adequadamente a tua vitalidade, para que a tua vitalidade exploda em vida no plano físico, você sempre vai ser uma pessoa revoltada, triste, angustiada, doente, né? E não tem tempo de viver. Por quê? Porque você vai estar, assim, tanto tempo ocupado em se manter viva, que não sobra tempo para viver. Né? E o que é viver? Viver é se comportar como um ser humano. E como é que o ser humano se comporta? O ser humano, ele se apodera do universo. Ele se assenhora do universo. Qual universo? Aquele universo que está nele. E qual universo que está nele? Todo o universo, do plano mais denso, que é a matéria que a gente está hoje, até o plano mais sutil, todos entrelaçados através do sutil, daquele fio, do hilo, né, que é o fio de Sutratma, que a todos entrelaça. Isso é viver como ser humano. Isso é viver como a divindade caminhando entre a humanidade, até que a própria humanidade seja em si, né, a divindade na multiplicidade, né, e aí a gente já habita um globo, né, que é Bhumi, que é a Terra, né, também com a consciência diferente. Por quê? Porque o somatório da alma dos seres humanos é a alma da Terra, né? E aí, então, em tudo se transformando, a gente se encaminha para ser o segundo Sol no nosso sistema solar. O primeiro é o que a gente vê, o segundo vai ser a Terra. Bacana, eu acho que nós vamos aprofundar, porque mais para frente, num outro programa, nós vamos tratar sobre o micro e o macrocosmo, que eu acho que vai ajudar a dar É uma continuação. É uma continuação, né, para a gente poder ampliar essa coisa. Jorge, foi muito legal, eu tenho certeza que foi sutil, né? Foi sutil, olha só. Foi na mosca,
na mosca, muito bem explicado, muito bem Então, colocado. só lembrar uma coisinha, Grego, só para não esquecer. Então, Vai. o sutilizar é pegar aquela agulha que é a vida e fazer com que o fio ele una todos os 7 planos, os 7 linhas, né, na qual o ser humano existe. Isso é sutilizar. Aí você se transforma em um Deus humano, né, em um humano divinizado. Bacana. E é uma coisa factível, digamos assim, né? Não tem... É nosso dever, Grega, nossa obrigação, a gente existe é para isso. Então tá aí. Sabe? E o E melhor... aí, logicamente, a iniciação é o caminho, né? Essa aí eu gosto. Valeu, Jorge. Muito legal. Eu tinha um tio, deixa eu só contar, então, chama Ibirá, né? Já fez a parte dele aí, já seguiu. E aí, quando eu era pequenininho, você falou em 50 anos, eu li o primeiro livro sobre assim, o caminho que eu gostaria de seguir, assim, em termos de filosofia, entre 11 e 12 anos, né? Então tem mais ou menos 50 e pouquinho. Mas aí, quando eu era pequeno, esse meu tio, ele cuidava de mim, e ele contava histórias, assim, engraçadas, né? E contava histórias, assim, de caverna e de cidades que existiam dentro das cavernas, né? E como é que acontecia lá e tudo. E eu, assim, então, cresci ouvindo essas histórias, além do fato de daí isso aí fazer parte dos meus sonhos desde criança, assim, tal. Mas aí meu tio sempre acabava a história assim, daí eu dizia assim, tio Bira. Eu dizia assim, e aí quando ele via que eu ficava muito espantado, parece que daí ele pegava e descia para a realidade, e ele falava assim, não, e daí teve um casamento e ficou todo mundo feliz e tinha polenta, porque ele gostava muito de polenta, né? Ele falou assim, não, tinha polenta, então eu sempre acabava as histórias dos mundos internos dele, sempre acabava com polenta, e eu sempre que eu converso eu digo assim, e tem a iniciação, é parecido. Claro, é isso aí. Valeu, é assim que a gente vai fixando na cabeça das pessoas, na mente, né? Porque a vida, Grego, assim, ela não é que as coisas na vida dão errado. Quando a gente pensa que deu errado na vida, não, ela é um deu certo deslocado no tempo, por quê? Porque sempre o que acontece é o que é necessário para acontecer para que a gente aprenda. Né, porque a vida ela é um processo inteiro de aprendizado, né? Ela é um grande processo escola, teatro, tempo, né? Fantástico. E a gente se assenhorar desse processo que chama de vida é a gente conseguir experienciar uma coisa que universalmente é desconhecida, que é o que a gente conceitua como felicidade, porque felicidade é um estado humano. Porque Exato. cosmicamente o que se chama felicidade é harmonia, nem bem nem mal, nem Isso. feliz nem infeliz, é aquele neutro, né? E a felicidade humana é uma coisa assim tão sensacional que ela deve ser buscada no momento em que você age e vive com o ser humano e se assenhora desse processo cósmico que está ao teu alcance e a tua obrigação, você ensina para a própria matéria universal que está entrelaçada em você uma coisa completamente desconhecida que é a felicidade. Por quê? Porque a felicidade ela só é engendrada nesse ponto mais denso, de baixo para cima. Bacana. Você sempre tá inspirado, meu irmão. É muito bom conversar sobre isso, né? Obrigado, meu querido, mais uma vez. Um grande abraço, Grego, para você, para a tua família aí, para todos que vão nos ouvir, vão nos ver. Fique muito bem, fique em paz, que a caminhada de todos seja longa, profícua, saudável, feliz, harmônica, e que a lei ela continue agindo em cada um de vocês, né? E através de cada um de vocês, para quê? Para que a lei se faça. Obrigado, Jorge. Um abraço, querido. Um abraço, até mais. Tchau. Gente, muito legal, né? Então é isso aí. Vocês que ficam, fraterno abraço e um feliz sempre.